Mais uma vez aqui no canal Vivendo em Graça, dando continuidade ao vídeo anterior, porque o tempo é muito curto, a gente tem que fazer esses pedacinhos. E então dando continuidade, né, em relação àquele ser espiritual que se conhece como demônios, Satanás, diabo, que se acredita, né, nas religiões, principalmente na religião evangélica, as igrejas que estão dentro das denominações, se acredita que todo mal, ele vem desse ser. E o homem, ele tem, alguns acreditam que 50% da culpa não, é do homem e 50% é de ser espiritual, que está aí. E eles usam, né, esse ser espiritual para colocar um terror nas pessoas, para colocar a culpa de tudo de ruim que acontece na nossa vida, é desse ser espiritual maligno chamado Diabo, Satanás. Na verdade, como eu falei, não é um nome próprio. Não tem o significado de Satanás, o significado de diabo, não é um ser espiritual. Você pega o dicionário português, vai dar lá, capiroto, não sei o quê, né, ser espiritual. Mas se você pegar a raiz do nome, né, no hebraico, na sua língua própria, de raiz, o significado é outro. Eu ia falar que é tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que se torna um adversário. Então você tem uma passagem onde Jesus, né, chega para Pedro e fala: arreda de mim, Satanás. E muita gente pensa que Pedro estava ali sendo dominado por Satanás, Satanás estava por trás de Pedro. Na verdade, não é nada disso. O que Jesus estava falando para Pedro era que ele se tornou um adversário, ele estava se tornando um adversário, porque Jesus falou que ia para a cruz, era necessário ir para Jerusalém e ser crucificado. E Pedro contestou: não, Senhor, você não pode fazer isso, Deus vai te dar, não sei o quê, aquele negócio todo lá que está escrito, né? Mas Pedro, ele não queria o mal, ele falou por bem. Só que esse bem de Pedro não era um bem para toda a humanidade, porque era a missão do Cristo ir para a cruz, cumprir ali todas as suas profecias e promessas de Deus para aquele povo de Pedro, povo de Israel. Então Pedro se coloca como um opositor a isso tudo que ele veio para cumprir. E Pedro se torna esse adversário, esse opositor. Então Jesus está falando para ele, não se, é como se Jesus estivesse falando para ele: Pedro, você está se opondo a que eu tenho que fazer. E Pedro, com toda a boa vontade, né, humana, né, ele fala isso. E Jesus fala: olha, Pedro, você está usando uma visão humana, não é dessa maneira. Né, você conhece as coisas do homem. Então Pedro não tinha ainda essa percepção que a missão do Cristo era para a cruz, para que ele fosse salvo da morte eterna, que estava sobre o poder de toda aquela geração, porque Adão trouxe esse mal. Né? A morte aprisionava todos, desde Adão até a chegada do Cristo. Foi o Cristo que libertou, né, as cadeias da morte e trouxe a vida eterna. Enquanto Adão trouxe pecado e morte, o aprisionamento da morte, Cristo liberta, traz a vida eterna. E Pedro não tinha entendido isso. Claro, não tinha revelação ainda. Cristo ainda não tinha ido para a cruz. Nem acreditar que o Cristo ressuscitou, eles acreditaram, eles duvidaram, todos eles. Todos eles duvidaram quando as mulheres chegaram e falaram: olha, o Senhor ressuscitou, Ele está aí, nós vimos. Eles não acreditaram. Então, mais uma reflexão, né, para a gente parar, né, e pensar a respeito desse ser espiritual que é tão falado, né, botam tanto terror, colocam toda a culpa nele, né, como se fosse um bode expiatório, né? Jesus foi o único cordeiro expiatório. Não é. Estão querendo colocar o diabo no lugar de Cristo, né? Como ele, a culpa toda nele.
foi Cristo que levou toda a culpa dos judeus, né? Ele foi a maldição dos judeus, né? Como diz lá em Gálatas 3, né? Maldito todo aquele que não cumpria a lei. Então ele levou com ele toda a maldição dos judeus. Então querem colocar essa maldição hoje, a maldição desse tal diabo nas pessoas, culpando as pessoas, quer dizer, tirando a culpa das pessoas e jogando nesse ser espiritual aí, como um bode expiatório. Pode perceber isso. Pode ver que o ensino tá acima, o ensino é sempre em cima desse ser espiritual maligno. Então quero deixar aí essa reflexão mais uma vez, né? Aqui é para a gente analisar a Bíblia, não como um sistema religioso, joga no nosso peito e fala aquilo ali. Eles não aceitam que você tenha a sua própria opinião, sua própria visão, né, do entendimento. Eles jogam lá o entendimento deles e aquilo ali você não pode contestar. Então aqui não, aqui a gente, os comentários aí, fiquem à vontade, para a gente aprender junto, né? E a gente está mostrando ali a nossa liberdade. Todos aqui no canal, quando traz alguma coisa, é para que você participe mesmo. E fique à vontade para comentar, discordar, entendeu? Aqui ninguém é dono da verdade. Temos a Bíblia e temos a graça pura, sem mistura. Então fica aí mais uma reflexão para todos aí. Graça e paz.